Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Lisboa para mais um Geoeconomia. E dessa vez aqui estão 8 graus. Eu acabei de gravar o fio, puxando o fio com o nosso queridíssimo, imagino que seja, né, Kim Paim e Trielli. E são 11, não 11 não, são 11h44 da noite, por isso não tem abatonado, nem tem ovos Benedict. Mas, como eu me comprometi a fazer semanalmente o Geoeconomia com vocês, dessa vez eu não posso e não irei furar, de maneira que, como dizem os nossos queridíssimos portugueses aqui, gravaremos às 11 e pouco da noite. E com 10 graus, eu liguei o aquecedor, estava um calor danado, aí eu suei, agora eu abri a janela, porque estão agora 10 graus, e daqui a pouco eu vou congelar. Mas vamos lá, vamos falar da nova corrida do ouro. Sim, meu caro, existe uma nova corrida do ouro e um novo petróleo. O problema é que ele está associado às velhas formas de subdesenvolvimento. E existem assuntos geopolíticos absolutamente importantes essa semana e que vale a pena a gente chamar a atenção, principalmente pela ausência de um posicionamento real do Brasil sobre isso. E vamos começar com uma notícia aqui do Financial Times, que chama muita atenção. Basicamente, ela conta que uma startup, uma empresa que acabou de ser feita, tá, captou recursos de investidores e ela já vale nada mais, nada menos, meu caro, que 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de Trumps, meu caro. É dinheiro pra caramba que uma empresa vale, hein, que acabou de ser lançada. Bom, imagina isso no Brasil, né? Olha a confusão. Bom, trata-se, meu caro, de uma mineradora que usa inteligência artificial para buscar a mineração de cobre, lítio e níquel, tá? E ela foi apoiada nada mais, nada menos do que por quem? Bill Gates e Jeff Bezos. Sim, meu caro. E é óbvio, né? Porque esses caras sabem que precisam de energia para a sua inteligência artificial. Mas não é só isso. E é claro que está havendo uma transição energética e eles entendem que vão precisar desses materiais para gerar energia e precisam ter acesso à fonte. Mas não é só isso, não é só a mineração. Esses caras também sabem que esses materiais críticos são importantes não só para a transição energética, mas para a produção de carros elétricos e principalmente armas. Tá? Aviões, mísseis, etc. Ou seja, eles estão comprando ativos estratégicos militares. O fato, meu caro, é que eles captaram quase $1 bilhão e 40% desse valor vai para o desenvolvimento de projetos de minas existentes, por exemplo, de cobre lá no Zâmbia. Tá? Quer dizer, a maior parte disso, inclusive, vai para explorar essa mina de cobre no Zâmbia. Mas curioso é que qualquer investimento na África feito por fundos brasileiros, né, seria um auê. Concorda? Imagina projetos, Brasil botando dinheiro na África, porra, fundos de pensão brasileiro, bancos, já ia dizer que tinha roubo, corrupção, que o negócio era confuso, perigoso, a CVM que protege, zela pela integridade do mercado brasileiro, acredite se quiser, né? Já iria pular, Ministério Público então é loucura, né? Claro, mas para o Jeff Bezos e o Bill Gates tá de boa. Né? Tá de boa, eles podem investir na África. Por que será que tem por trás disso, né? Bom, claro que existem narrativas midiáticas, mas a coisa é mais profunda do que isso. Nós estamos falando de um mercado que se chama minerais críticos, e eles são, sim, chaves para a transição energética, mas não apenas isso, já falamos sobre isso, mas também para armas, carros e outros produtos, e ele atingiu, em 2022, um tamanho de mercado nada mais, nada menos da ordem de 300 bilhões de dólares. 300 bi, meu caro. É um recorde, um valor de crescimento sem precedentes, tá? Entre 2017 e 2022, esses materiais, por exemplo, do cobalto, cresceu 70% a demanda, o do níquel 40% e a demanda por lítio 70%. E estima-se que até 2040, em mais 15 anos, a demanda por esses materiais aumentará de um fator de 4 a 6 vezes. Meu caro, é coisa pra caramba. E, obviamente, adivinhe quem é predominante nisso? Aham, sim, meu caro, a China. A China é predominante nisso, tem basicamente uma relevância incomparável na extração global do que a gente chama de terras raras. Ela é responsável por 68% do mercado global.
enorme e mantém um papel predominante também na produção de grafite, onde ela é responsável por 70% da produção. E falei daqui a pouco sobre as medidas que ela também toma para proteger os seus mercados, assim como o Japão, Coreia do Sul, não só ela, né? E garantir também atender os mercados externos, internos, de forma estratégica. Mas a questão, meu caro, é que não é apenas a China que possui uma relevância estratégica nisso, mas também a República do Congo, por exemplo, ela é muito forte na produção de cobalto, assim como a Indonésia, que contribui globalmente para a produção de níquel, sendo responsável por 49% do mercado global, tá? Enquanto a Austrália, nossa querida Austrália do Kim Paim, tem 47% da produção de lítio global. Agora é curioso, né, por alguns fatores. Sabendo da força da China, por que cargas d'água os Estados Unidos e a União Europeia estão tão é, imbuídos de emplacar essa transição energética, sabendo a dependência de metais de terras raras? É claro que é um projeto tecnocrata e, ao mesmo tempo, associado a uma necessidade de choque monetário, como nós já falamos, que é a alteração do sistema monetário baseado numa nova moeda, que será a moeda baseada em energia. E então, essa doutrina de choque, que a gente explicou um pouquinho, que é a ideia do Thomas Friedman, né, lá atrás, ela haverá de acontecer novamente, mas dessa vez a partir não só dos sistemas efetivos de produção e efetivos, né, de energia, mas também através do sistema monetário, pela troca desse sistema monetário baseada em preço para uma moeda, um sistema monetário baseado em energia. Acontece que, por exemplo, os Estados Unidos, nós veremos, estão buscando o seu caminho na Constituição e na sua independência também da produção energética de terras raras. Porém, meu caro, a União Europeia não. Ela tem uma concentração enorme, uma dependência gigante de um ou dois países apenas, ao mesmo tempo que ela também tem uma dupla dependência estratégica. Quais são? Primeiro, a dependência de reservas, ela não tem esses materiais, não tem essas reservas em quantidade suficiente, e tem uma dependência de refino desses materiais. Então, por que ela está fazendo isso? É claro que esse comitê da União Europeia, que é Bruxelas, como nós vimos um pouco e veremos mais adiante, muitas vezes ainda aqui no Já Economia, falarei mais vezes dele, ele não é um comitê, é um comitê neoliberal da ideia de uma república federativa do Hayek, que tem uma constituição europeia e que está regulando e tirando a soberania dos países. Mas eles não atendem os interesses desses países, eles atendem uma agenda sim, neoliberal, né, do mercado livre, mas que são, na verdade, pode ser representada pelas grandes corporações ou corporações corruptas com cartéis bancários. É exatamente o que eles significam e são exatamente as empresas que estão por trás desses planos do domínio dos sistemas energéticos com a troca dos sistemas monetários, tá? E é por isso também que tem um outro evento, a Láteri, que é absolutamente relevante no cenário geopolítico, e aconteceu essa semana passada, que é a entrada da Indonésia para os BRICS. Porque a Indonésia, como nós vimos aqui, é altamente relevante na produção de níquel. E ela faz com que os BRICS, então, atinjam, em termos de poder de compra, um GDP da ordem de 42%, enquanto o G7, hoje, não chega a 30%. Tá? Então você tem uma troca visível do centro de gravidade econômico para o Índio-Pacífico, como falei no último Já Economia, mas a entrada da Indonésia não é só uma entrada de PIB, é uma entrada de ativos estratégicos, tá, que estão também mostrando um certo alinhamento com a Eurásia, incluindo a China, e principalmente a China, que tem um interesse muito grande nos que nós chamamos materiais ou metais críticos. Tá? Agora, a entrada dos BRICS para os BRICS não é apenas econômica, é também de uma importância histórica. A Indonésia, ela... Agora eu me lembro se o nome do ditador, se era Suharto, enfim. Ela sofreu uma grande ditadura, tá? Mais ou menos nos anos 50, 60, e nesse período, promovido pela CIA, houve uma caça, de fato, a pessoas comunistas, enfim, e morreram mais de 500 mil pessoas na Indonésia. O fato é que essa ditadura foi reconhecidamente muito bruta, muito dura,
na Indonésia, e ela veio acompanhada da clássica doutrina de choque do Friedman, porque a sua equipe econômica, que fazia parte, foi conhecida como máfia de Berkeley, que eram alunos de Berkeley, né, que estudaram e que foram para a Indonésia, aí depois implantar a ideia de livre mercado na doutrina de choque, onde você tem um evento de choque, né, de destruição e reconstrução, de grande alienação, tá, em cima do povo, e aí essas reformas podem ser feitas quase que do zero. Então, ela sempre foi uma área de influência da CIA, uma área de influência dos Estados Unidos, e a aderência, inclusão da Indonésia aos BRICS é uma perda também histórica para a CIA, tá? Mas, enfim, quando a gente fala agora desses materiais críticos, não só apenas de reservas, mas de refino, aí, meu amigo, a coisa engrossa. Porque a China tem metade das plantas para o lítio químico, e essa velha Indonésia aí que a gente está falando tem 90% do refino de níquel do mundo. E as empresas chinesas têm lá no Congo 15 das 19 minas de cobalto e de cobre. Ou seja, meu caro, a situação é de um domínio chinês e dos BRICS muito grande nessa área e que não dá para entender, se você for pensar friamente, dos pontos de interesse do povo do país, porque nós estamos, e a União Europeia, e o Brasil, e os Estados Unidos, até a entrada do Trump, né, óbvio, falando e investindo tanto nessa transição energética, que a gente sabe que é um projeto tecnocrata, mas ela hoje favorece muito mais a tecnocracia, pelo menos os domínios energéticos, a tecnocracia chinesa, e pode, em algum momento, quando substituir, né, por créditos de carbonos, que é a grande plano da tecnocracia da CIA, aí ela pode haver uma melhora, né, um domínio da tecnocracia, digamos, americana, tá? Mas que isso tudo só evidencia que todo esse plano de uma pauta ambiental e da transição energética foi uma traição dessas elites do establishment americano em relação ao Ocidente, que se vendeu e se corrompeu para poder criar o monstro chinês, como eu já falei várias vezes, tá? Então o problema que nós vemos hoje, ainda por cima, é que vários desses países estão colocando, e que têm domínio, né, dos materiais críticos, restrição a exportações para favorecer os seus mercados domésticos. Se você for olhar, nos últimos anos, as restrições, tá, dessas as exportações subiram 5 vezes globalmente desde 2009. Tá? Hoje, cerca de 10% do valor global dos materiais críticos estão com restrição à exportação. A prioridade são os seus próprios mercados internos, as suas indústrias, para desenvolver os seus produtos e ter um preço acessível dos commodities que pertencem a esses países, né? E sendo que a própria China aumentou brutalmente em 9 vezes, desde 2009 até 2020, o número de matérias-primas críticas que estão sujeitas à exportação. Quer dizer, a restrição é muito alta, tá? O que deixa, por exemplo, no caso da Europa, a Europa bastante assustada, porque ela tem essa dupla dependência, como eu falei, tanto dos países que exportam matéria-prima, quanto dos que refinam, tá, a matéria-prima. E a China tem partido para cima disso no mundo todo, tá? Hoje, além de ela ter quase 70% da produção de terras raras, ela tem um quase monopólio no processamento e refino de materiais críticos. E o BRI, que foi lançado em 2013, ativamente, meu caro, investiu em mineração na África, na Indonésia, na América Latina, e fez investimento em campos de refino e exploração com o objetivo de garantir segurança estratégica para a matéria-prima das terras críticas. Ou seja, há um plano muito claro de transição energética e de produção de energia a partir desses materiais, tá? Entre, basicamente, 2018 e 2021, os chineses investiram é um número brutal, meu caro, 4,3 bilhões de dólares, tá? Adquirindo minas de lítio, e isso foi o dobro que as empresas dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá investiram
combinadas, juntas no mesmo período. É brutal o investimento chinês nessa área, sendo que, fora da China, em metais e mineração, eles investiram mais de 10 bilhões de dólares apenas na primeira metade de 2023, sozinhos. Os caras estão realmente focados nesse tipo de investimento e de domínio de materiais e de commodities. De maneira aqui, meu caro, que são investimentos fortíssimos, de um planejamento estratégico muito bem pensado. E esse é exatamente o planejamento estratégico chinês. Eles querem dobrar a propriedade de companhias chinesas e de mineração de minerais críticos nos próximos anos, tá? E recentemente ela soltou uma regulação que protege essa oferta doméstica. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a China tem materiais de terras raras dela, além do que ela está comprando fora, ela, né, não permite que investidores de fora entrem na China, explorem e vendam isso totalmente para fora. Há uma restrição, uma proteção da sua oferta doméstica para garantir que as indústrias dela tenham diferencial competitivo, tá? Criando regras, então, para exportação e negociação de minerais críticos, entendeu? É curioso como a China diz jogar o livre comércio, mas está muito longe disso, usando seus ativos, os seus commodities, como um ativo estratégico geopolítico para a conquista de mercado, para construir um novo mercado. E mais curioso, né? Ela parte para cima das reservas dos outros antes que eles criem regras protecionistas, tá? Por isso que quando o Trump fala desse intervencionismo de tarifa, ele não está criando uma guerra tarifária, como dizem os liberais, né, os neoliberais, que foi da cabeça dele. Porque a China há muito tempo tem criado práticas intervencionistas ou de restrição regulatórias que favorecem os seus próprios mercados, e os terras raras é um desse exemplo. Então, veja que loucura. Os caras falam, não, porque o Trump, o problema da guerra tarifária é o Trump. Para quem estão defendendo, na verdade? A China? Curioso, né, que os liberais estejam defendendo a China nesse jogo, tá? Aí você pode dizer, mas ela é uma economia intervencionista, né? O problema é só a China. Veja o caso do Japão. O Japão tem um caso que é muito interessante, tá? E por quê? Porque ele sofre do mesmo problema da Europa, que é a dependência de outras regiões. E eles criaram um órgão, que é o Japan Organization for Metals and Energy Security, tá? Que é o JOGMEC, JOGMSC. E basicamente é uma agência que identifica as necessidades das indústrias japonesas, tá? Forma então uma estrutura de captação de recursos e de apoio financeiro para quem busca sustentar a essa oferta de metais críticos. Então eles financiam, emprestam dinheiro, investem, apoiam startups, todo tipo de investimento, grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, empresas, né, que queiram investir dentro do Japão e fora, buscar reservas fora para competir e trazer esses materiais para o Japão. Então ele provê esse suporte financeiro mesmo para o desenvolvimento de mineradoras, refino, projetos, tá, de mineração que estejam relacionados a minerais críticos, tá? Agora imagina se no Brasil, imagina se você tem um banco ou um fundo de pensão ou um fundo de fomento, uma agência que empresta dinheiro para empresários montarem startups na área de mineração. Né? Nada, o MPF, Ministério Público, é loucura falar de valuation. Inclusive, um parênteses, veja, a grande maioria desses projetos aqui que a gente está falando são projetos Greenfield, tá? São projetos Greenfield, porque é uma indústria que ainda não existe com a sua totalidade. Aí eu te pergunto, lá atrás, como eu falei no último programa, nós, através de uma das vertentes da Operação Lava Jato, né, os procuradores de Brasília criminalizaram projetos Greenfield. Então imagina se alguém com uma jurisprudência daquela ordem jurídica que criminaliza projetos Greenfield e ainda por cima tem a CVM e a Previc, né, criminalizando projetos Greenfield com valuation, irá
fazer ou captar recursos e tomar risco para investir em terras raras no Brasil, se aproveitando desse mercado? Claro que não. Então tudo isso é feito para favorecer e concentrar a captação e o fluxo de recursos apenas para as grandes corporações que já dominam o setor ou que já tem tamanho, e não para favorecer o empreendedorismo. Então, no final das contas, as reservas brasileiras, que eu irei falar daqui a pouco, são muitas, são altamente relevantes, elas serão obrigatoriamente direcionadas para alguns grupos. E assim, através dessas estruturas que eles fazem isso. Enquanto os países começam a montar estruturas bastante flexíveis que aceitam e permitem investimentos em greenfield, em empreendedores, que lançam startups, né, empresas novas que valem 3 bilhões de dólares. No Brasil, a gente não pode fazer isso. As exigências são altíssimas. Tá? Altíssimas de garantia e obviamente são direcionadas para grandes empresas. Quem é que vai fazer isso no final? Pô, só o BTG, só a XP, né? Então você vai ter alguns poucos agentes. Mas você vai ver uma notícia que saiu recentemente que o Brasil, através do BNDES e da FINEP, eu acho, está direcionando linhas de crédito para metais críticos no valor de 5 bilhões de reais. Esqueça, meu caro, nós não temos como pegar, nós, empresários normais no Brasil, não temos como preencher as exigências do banco, do BNDES, porque ele vai exigir sempre contrapartidas, garantias. Não existe, de fato, um capital de risco estratégico para desenvolver o Brasil. Isso faz parte, né, do neoliberalismo e da Constituição Econômica Global, pensada, né, pela turma da Escola de Chicago. Enfim, meu caro, o fato é que esse órgão no Japão, essa agência, que é a JOGMSC, ela tem um orçamento, tá, de 11 bilhões de euros para esse tipo de empreendimentos e ainda tem um capital extra adicional disponível também da ordem de 8,5 bilhões. Está falando de 20 quase bilhões de euros, tá, para dar garantia da emissão de dívida de terceiros, ela garante, sim, tá? Faz investimentos diretos e outras estruturas financeiras sofisticadas, não só dentro do Japão, mas fora. Agora você veja que loucura. Se vier uma empresa de fora financiada com capital de risco de uma estrutura totalmente de risco, feita pela JMSC, o Ministério Público Brasileiro nada falará. A Previc nada falará, a CVM nada falará, o Banco Central nada falará. A mesma estrutura replicada, só que com investidores locais e fundos de pensão brasileiros, vai todo mundo em cana, meu caro. Você acha que esses caras estão a favor do desenvolvimento do Brasil? Não, não estão. Então, o que nós estamos vendo no mundo é uma corrida para o mercado de exploração de metais raros, tá? E isso é importantíssimo, e anote isso, porque esse é o ponto mais relevante sobre isso. Os elementos que nós chamamos elementos de terras raras são absolutamente essenciais para o que se chama de tecnologia avançada da guerra moderna, energia limpa e também de produtos elétricos. Ela se torna um novo eixo do poder geopolítico. Os materiais, os elementos de terras raras são elementos de um novo eixo de poder geopolítico, meu caro. E as potências ocidentais estão hoje preocupadas, sim, com o controle da China sobre essas cadeias de fornecimento de terra, tá? Raras, e estão buscando diversificar as suas fontes e desenvolver sua própria capacidade de refino. Tá? Isso tem acontecido. Então, os elementos de terras raras são de fato o novo petróleo. Para você entender o que são, na verdade, como a gente chama terras raras, são um grupo de 17 elementos metálicos, tá, que se tornaram indispensável para o que eles chamam hoje de transição para energia limpa e também para manufatura, atenção, para manufatura moderna em geral. Então, se você está criando uma fábrica de manufatura atual, que é o ponto que o Trump, por exemplo, defende no MAGA, e a gente fala de reindustrialização, como a Alemanha está tentando falar, apesar de estar sofrendo, mas os Estados Unidos, sem dúvida, e vários outros países, esses elementos têm características únicas, tá, que tornam esses ingredientes essenciais, por exemplo, para o futuro de tecnologia.
Tá? Então, se você está falando sobre automóveis, você precisa de terras raras, meu caro. Tecnologia ditas verdes também. Precisão de sistemas de guerra, armas são absolutamente essenciais, tá? Do Tesla ao Prius, você vai precisar de terras raras, tá? Você quer um míssil, por exemplo, com uma precisão, cara, de 1 metro, tá? Em velocidade lá, um míssil de cruzeiro, sei lá, você vai precisar de terras raras. Terras raras são absolutamente essenciais. E o nome é meio cruel, porque não é que elas sejam raras desse jeito que a gente pensa, tá? Não são. É que esses minerais, eles têm em vários locais do mundo. Mas o problema é você encontrá-los em concentração grande o suficiente que permita que a sua extração valha o tempo e o dinheiro necessário, tá? Ou seja, tudo isso é para você entender que as terras raras são um novo eixo do poder geopolítico em escala global que está sendo disputado. As nações que têm reservas naturais desses elementos e a capacidade e recursos para extraí-los e aproveitar das suas reservas e refiná-los se encontrarão, sem dúvida nenhuma, exercendo uma enorme alavancagem financeira e política global nos próximos anos. E que países seriam esses? Atenção, anote, porque você irá se surpreender com um terceiro. O primeiro é a China, né, que tem 38%, de longe, é o maior produtor de elementos de terras raras, tem 38% dos minerais de terras raras do mundo. O segundo é o Vietnã, que tem também uma reserva expressiva de terras raras, com cerca de 19%. E agora, meu caro, temos o nosso Brasil, com 18,1% das reservas de terras raras do mundo. Ou seja, o Brasil tem tudo para exercer uma enorme alavancagem financeira e política nos próximos anos, se souber utilizar suas reservas naturais de terras raras. Agora você entende o porquê da Marina Silva estar no Ministério do Meio Ambiente, o porquê do Ministério Público estar à caça do agronegócio e tão sedento para garantir as práticas ambientais. Você entende, por exemplo, que quando você vai ler uma matéria da Interpol recente, que falou de um alerta prata contra financeiros globais, um desses se chama ambientais, você entende? O Brasil tem 18% da reserva de terras raras, que é absolutamente necessário para o cara construir um míssil de cruzeiro com precisão de 1 metro, para construir o Tesla, carros elétricos, para construir o Prius, para construir tecnologia verde, para construir um sistema de precisão de armas de guerra e novas tecnologias. Bom, o quarto país que vem é a Rússia. A Rússia tem 10,4% dos materiais de terras raras, a Índia com 6% e a Austrália com 13,5%. E finalmente, lá na rabicha, você tem os Estados Unidos. E atenção, meu caro, anote este país, porque você ouviu falar dele recentemente no noticiário. Groenlândia, cada um com 1,3% do material de terras raras. Você entendeu? Porque do nada o Trump olhou para aquele montão de gelo na Groenlândia e falou assim, cara, acho que eu vou anexar isso aqui só por motivos estratégicos, que eu tô preocupado com as invasões do Pacífico e tal, sabe? Que papo furado, velho. 0,01% das reservas, 1,3% das reservas de terras raras estão na Groenlândia. Os Estados Unidos, se juntando com a Groenlândia, atingirão 2,6% dos materiais de terras raras do mundo, meu caro. E ainda por cima é muito pouco. Eles vão precisar do Brasil, tadã, já entendeu, né? Já tem 18. Da Rússia, que não vão conseguir, da Índia, da Austrália, para poder fazer uma frente à China, tá? Então, de fato, Groenlândia, Austrália, Estados Unidos tem uma relevância também estratégica, mas infinitamente menor do que o Brasil. Estamos falando de 18% que o Brasil tem. Se juntar 3,5% da Austrália com 1,3% dos Estados Unidos, mais 1,3% basicamente da Groenlândia, estamos falando de 2,6% mais 3,5%. Estamos falando aí de 6,1%. De fato,
não chega ainda, eles passam um pouquinho a China, não chegam nos pés da Rússia e são um terço, do Brasil. Ou seja, estamos falando, para você ver o tamanho da importância do Brasil e porque ele será e já está sendo alvo de uma captura ambiental e tecnológica para domínio das terras raras. Não por menos, meu cara, a China comprou recentemente uma mineradora peruana na Amazônia, tá? Todos esses países, todos, né? De fato, todos, apenas um, meu caro, tem controle geopolítico da cadeia de fornecimento mesmo de terras raras e de todos os mercados secundários, de tudo que existe e que depende desses materiais. Esse se chama China. O que é curioso, tá? É que, volto a dizer, é muito estranho que Estados Unidos e Europa patrocinem essa pauta, essa transição energética com tanta força e tanta truculência, dado a sua fragilidade geopolítica, tá? É claro que eles precisam trocar a base monetária. Eu acho que a grande traição da China vem daí também. Eles queriam essas terras raras, queriam fazer algum tipo de submissão da China nesse governo, nessa nova governança, e houve essa traição. Em algum momento, eles entendem que essa transição é relevante para a substituição do sistema monetário e que eles controlarão isso de alguma outra maneira. Provavelmente, e aí tem essa discussão, que é uma discussão boa, inclusive, assim como a Inglaterra entendeu que ela não precisava do ouro para controlar a riqueza gerada pelo ouro espanhol e português, pode haver dos Estados Unidos a compreensão de que se ele tiver o controle do sistema monetário, ele não precisará necessariamente ter acesso a commodities, porque é mais importante controlar a produção da riqueza do que o estoque, por exemplo, da riqueza, entende? Isso, aliás, é uma frase do List, no Sistema Nacional de Produção, do livro de economia, né, que é um livro que ele até critica de uma forma muito inteligente. Tem um capítulo que ele, como um bom filósofo também, ele critica a teoria de Adam Smith, vale a pena a leitura. É o livro, aliás, é o economista que guiou, né, o Japão e outros países do Oriente na formatação das suas economias. Enfim, inclusive também, posteriormente, a China, do ponto de vista do Sistema Nacional de Produção, desenvolvimentista, e que deve ter, em algum momento, a influenciar o MAGA do Trump, seja pela política hamiltoniana, seja pela política do Trump. Enfim, ou do List. Mas o fato é que, além dessa batalha que existe, né, de inteligência mesmo, tanto do controle monetário, de como controlar a produção de commodities no mundo, os tecnocratas liberais, quanto que essa acaba estando relacionado com a distribuição internacional, né, não só do trabalho, mas também dos recursos naturais, que é o grande sonho dos neoliberais, mas é também a inteligência que não precisa do estoque, necessariamente, de reservas minerais para controlar um país, vide o caso do Brasil. Então, há uma guerra que passa pelo sistema monetário, tá? Sistema de moeda. Tanto que o Obama chegou a criar uma secretaria de segurança econômica que tem a ver exatamente com esse controle dos fluxos de recursos, quando eles começaram a compreender que existia a necessidade de fazer o dinheiro como arma. Enfim, isso é assunto para um outro gel. Seguimos aqui nosso raciocínio. O fato é que, além de ser curioso esse ponto, também é curioso que eles chamam isso de energia verde. Só que essa tal de energia verde, que depende das terras raras, não consegue ser feita sem mineração. Tá? E isso significa mais minas. Só que o que acontece é que é um processo extremamente invasivo, porque você tem explosão das dinamites, tá? Produz um buraco, meu caro, gigante na terra, produz poeira, sujeira, tá? Aumenta o fluxo de caminhões, poluição, enfim, mas também caminhão pode ser elétrico, né, na cabeça deles, mas aumenta um fluxo de caminhões e se for perto das cidades, quer dizer, essas dinamites, explosões para fazer as minas, quebram janela, estouram fundação de prédio, enfim, estruturas prediais, que é esquisito. Parece que esse processo é um processo limpo e está zero de ser limpo. E, aliás, muitas minas ao longo da história poluíram vários rios e produziram lixo tóxico que, de fato, condenaram grandes quantidades de terras por gerações, tá? E, obviamente, não menos importante, as minas precisam de uma quantidade astronômica de água para operar. Tá?
um ex-chefe do departamento, né, de interior dos Estados Unidos, na época do Kennedy, ele falou uma frase que é ótima. Ele falava que a mineração é uma missão de busca e de destruição, entendeu? Inclusive no Chile, por exemplo, a gente sabe que a quantidade de água que eles precisam, por exemplo, de mais de 60% de toda a água que vai ser utilizada no Chile, ela é feita para a mineração lá do cobre, né? Enfim, então é um número absurdo, né, que precisa. Então que energia limpa é essa? Não faz sentido o discurso, concorda? Há mais coisas por trás disso, né? Porque ela é verde. Então, ela não é verde. Ela não é verde. Essa é uma realidade, né? No sentido de não ser invasiva à natureza, poluente, enfim. Tá? Agora, o que nos chama a atenção é que, cara, é inacreditável que nós hoje no Brasil não consigamos capitalizar esse posicionamento geopolítico de uma forma inteligente, né? A fim de maximizar mesmo o nosso posicionamento, as vantagens dessa indústria para o Brasil. Se o mundo hoje precisa de materiais de terras raras, vamos vender para eles, vamos criar refino, vamos trazer essa inteligência de armas para o Brasil, de construção de carros elétricos, né? Vamos criar diferencial competitivo, emprego e riqueza. Agora, essa ideia, ela é exatamente bombardeada, por um lado, pela mídia, através da pauta ambiental, por outro, pelo sistema óbvio, econômico, que fala, para que o Brasil vai fazer isso, né? Para que nós vamos criar subsídios ou planejamento estratégico intervencionista, né? Intervencionista dentro do Brasil para desenvolver os seus mercados. Vamos liberar. Tá? O Brasil, meu caro, é uma máquina. Além desses 18%, só para você ter uma ideia, ele tem a maior reserva, a maior produção de nióbio, Bolsonaro já disse isso, tem 2% da reserva de grafite natural, tem 5%, do 2% não, é a segunda maior reserva de grafite, terceira maior de níquel, quinta de lítio e terceira maior de silício do mundo. Por que nós não exploramos isso? Por quê? Porque nós brasileiros, não cedemos a concessão para outros, né? Que faz parte dessa transferência de riqueza, né? Dessa aliança de corporações multinacionais e políticos e magistrados. Por quê? É uma boa pergunta. E quando nós olhamos outros países, nós vamos ver que a coisa não é bem assim. Quer dizer, eles fazem isso. E não são países comunistas. Pega o Japão, a Coreia do Sul, né, como eu expliquei, eles fazem parte, né, exatamente dessa... usam isso a seu favor, né, para desenvolver o seu país. O fato é que parte desse problema, como eu disse, está ligado à criminalização, sim, de projetos Greenfield, por exemplo, como foi feito no Brasil, através dessa captura jurídica, e pior, da captura da CVM, da Previc, de instituições técnicas de mercado no Brasil, que criam uma visão extremamente positivista e limitada do que são os modelos financeiros. E eles fazem isso para, óbvio, priorizar um determinado grupinho, tá? Óbvio, direcionar os recursos apenas, né, para a mão deles. E, ao mesmo tempo, subdesenvolvem o Brasil. Veja, o Brasil, por legislação, vou dar um exemplo para vocês, os fundos de pensão brasileiros, eles são obrigados, olha que loucura, obrigados a comprar pelo menos 50% do seu patrimônio em títulos públicos. Olha que loucura! O Delfim Neto tem um livro, e ele falava isso, ele fala, cara, isso é um dos maiores absurdos do Brasil. Por quê? Se você é obrigado a comprar, você é obrigado a financiar o Estado. Você é obrigado. O Estado tem uma linha de crédito obrigatória, regulatória, da poupança dos funcionários, tá? De fundos de pensão no Brasil. Então, o que acontece? Como ele vai ter uma linha de crédito, ele usa. Então, essa linha de crédito, ela será resolvida. Como ela não tem substância econômica, né, ela é uma linha de crédito para financiamento do Estado, ela será absorvida e ela será paga ou com aumento de impostos, ou seja, expropriação indireta da produção, ou por inflação. Então não tem jeito, ou o cara vai pagar isso por aumento de imposto ou por inflação. E se não tiver substância econômica, o que isso quer dizer, né? Se for apenas por aumento de gasto, a gente sabe que tudo aquilo que é gerado através de substância, com ausência de substância econômica, tem dois tipos de aniquilação, digamos assim, né? Então, de extinção. Ou será uma extinção nominal ou uma extinção real. Ou seja, extinção nominal
inflação, né? Perda do poder de compra. Extinção real, default. Então, cara, isso é um absurdo. E eles dizem que isso é para proteger o mercado brasileiro. Eles destroem o mercado brasileiro com esse tipo de legislação, tá? O Delfim Neto sempre falou isso. Falou que a maior apropriação em débito que já se viu é a legislação de fundos de pensão no Brasil, que promove esse tipo de assalto contra o Brasil, tá? Mas essa questão, ela não termina por aí. Ela está diretamente ligado, né, a questão do neoliberalismo, a doutrina de choque, como eu disse para vocês, do Friedman, e que envolve o Hayek e todas aquelas escolas que nós falamos no último Já Economia. Tem que entender que se nós hoje não conseguimos explorar, tá, as nossas reservas naturais e as reservas de materiais críticos, se dá a um único motivo, a essa maldita aliança da Escola de Chicago, que foi essa poderosa aliança entre algumas poucas corporações multinacionais corruptas e uma classe de políticos e magistrados ricos e também de cartéis bancários. Tá? E a principal característica dessa aliança é essa, meu cara, é a transferência de riqueza, tão simples quanto isso. Transferência de riqueza do país para a mão privada de oligopólios, sempre acompanhado com a explosão da dívida pública e do crédito privado e um contínuo aumento dos gastos públicos para se aumentar impostos. Basicamente é isso, cara. Não existe outro motivo. E lá vamos nós de novo nesse mesmíssimo modelo, meu amigo. Essa nova corrida de ouro, digamos assim, ela carrega um problema que nós brasileiros não podemos participar dela, exatamente por causa dessa mentalidade que foi, e atenção, criada, pensada pelas políticas neoliberais, tá? Se você pegar o que aconteceu de fato com a Escola de Chicago, ela não foi só uma corrente de pensamento, ela teve um aspecto prático e objetivo de uma doutrinação da formação da Escola de Chicago, tá? De onde vieram o Roberto Campos, o Armínio Fraga, todos esses caras, Pércio Arida, Baixa, que montaram quase que uma religião, né? São pregadores dessa religião chamada neoliberalismo com a doutrina da Escola de Chicago, que tem uma relevância geopolítica, sim, ela não é puramente econômica, ela não é neutra, ela não é ingênua, tá? Ela não está disputando o desenvolvimento de mercado, ela está criando um ativo geopolítico, nesse caso, para os Estados Unidos a partir da CIA. Tá? E isso é muito relevante, porque essa doutrina da Escola de Chicago, por outro lado, do ponto de vista acadêmico puro, ela é extremamente atraente, sempre foi, tá? Porque ela carrega, principalmente para jovens, ela nasce do que a gente chama de uma sprezzatura, que é uma simplicidade enganosa. Tá? Ela parece simples, ou seja, ela carrega uma simplicidade que tem uma aparência lógica de completude. A teoria é simples e faz todo sentido lógico. Então ela tem uma espécie de idealismo com radicalismo, que você vê esses caras aí totalmente contrários ao Estado, anarco-capitalista e super a favor do livre mercado, mas no final eles carregam uma incompletude das suas teorias e incoerências que eles são incapazes de defender e debater com franqueza intelectual, e por isso que volta e meia, todos eles, a sua imensa maioria, foge de um debate franco sobre isso, tá? E ele sempre se esconde através do academicismo, tá? Por quê? Porque, por exemplo, a grande premissa desse sistema fechado que é o livre mercado, de uma forma simples para você entender, é que esse livre mercado é um sistema científico perfeito. Primeiro que ele não é. Então, a grande sacada do Friedman foi usar de muita matemática e da entrada da matemática na economia nos anos aí 50, 60, e ele usa isso e exatamente dá uma aparência de que o monetarismo ou o livre mercado é uma ciência perfeita, o que não é, mas é tratado assim até hoje, tá? Onde nessa ciência os indivíduos, as pessoas agem de acordo com seus interesses egoístas e desejos, atenção, e criam então como resultado disso, o benefício máximo para todos. Tem algo mais anticristão que isso, meu caro? Tem algo mais agnóstico, evolucionário do que isso? Por isso que eu sempre digo que o liberalismo é um erro antropológico, né? Acima de tudo. Tá? É o santo graal que esses caras inventaram. Você, sendo egoísta, promove o benefício geral. Olha que beleza. E se alguma coisa der errado nesse tema,
É simples. O problema é que não teve livre mercado suficiente. Nós precisamos de mais livre mercado, né? Houve algum tipo de interferência que deu uma sujeira para o sistema. É exatamente isso. E é curioso como hoje, quando a gente vai no X, né, eu e Kim Paim apanhamos muito, né, onde a gente gosta de tirar os liberais do sério. A verdade é que quando a gente começa a discutir com esses caras lá, repare, meu caro, o maior inimigo do livre mercado, desse neoliberalismo, não é o marxismo. Esses caras não combatem o marxismo e o comunismo de verdade. Eles combatem, sim, qualquer tipo, que tem várias variáveis, né, de desenvolvimentismo, ou até mesmo o keynesianismo. Veja bem, eu não sou keynesiano, tá? Já disse isso. Mas eles combatem, até porque eu acho que são instrumentos. Cada situação ela precisa de um determinado modelo e instrumento de solução. Então, não é o instrumento, não é a teoria que rege o homem, sim o homem que rege a teoria. Essa é a grande diferença, inclusive, de um cristão para um tecnocrata. Agora, esses caras são tchutchucas de marxista. Eles não têm nenhum problema com o marxismo. Eles têm um problema com tudo aquilo que é desenvolvimentista. Porque essa teoria, ela não foi feita puramente de neutralidade econômica. Ela tem um fim geopolítico. Então, para entender por que ela tem um fim geopolítico, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Se a gente pega, por exemplo, logo após a crise de 29, ele disse que o grande problema é que, após a crise de 29, que foi extremamente duro, tá? Que foi a grande recessão, o verdadeiro ataque, a verdadeira decepção das pessoas não foi com o capitalismo, foi com esse laissez-faire, deixa fazer. A ideia de que o mercado se regula totalmente, tá? A memória da destruição das poupanças, dos suicídios, das poupanças que acabaram do dia para a noite. Você tinha dinheiro, mas a gente não tinha mais, tá? Das filas para ter sopa de galinha para comer, canja, dos refugiados, da miséria. Toda essa lembrança levou, sim, a uma ideia de uma necessidade de intervenção governamental e daquele New Deal, tá? Claro que depois você teve vários outros problemas a partir daí, mas, de fato, os neoliberais colocaram no Estado a culpa de que, como cada Estado tinha sua política econômica, cada Estado tinha sua política de trade comercial, de negócios comerciais, de relações comerciais, criaram barreiras tarifárias, eles começaram a dizer que isso atrapalhava as empresas, então era necessário acabar com o Estado-nação, porque o Estado-nação não era confiável e a democracia também não era confiável, porque, de certa maneira, ela estava fortalecendo os sindicatos e os direitos dos trabalhadores. Por isso que, já disse no último GEL, que na União Europeia a ideia foi criar uma federação europeia que colocaria disciplina nas demandas dos trabalhadores amparado pela democracia, tá? Então, esse foi o pensamento do Hayek, por exemplo. Em 47, tanto o Friedman quanto o Hayek faziam parte dessa sociedade que acreditavam que o Estado-nação era parte do problema. E ele tinha que ser, assim como os tecnocratas pensavam, substituído. Tá? E que as empresas que deveriam ser deixadas sozinhas para governar o mundo. O que você acha que é o nome disso? Globalismo, meu caro, é isso que nós estamos vivendo hoje. Estamos enfrentando isso hoje, é isso que o Trump enfrenta. Tá? Só que houve um inconveniente enorme nessa década dos anos 50 para esses caras. É que o efeito de políticas desenvolvimentistas, principalmente no Cone Sul, estava apresentando números, cara, muito impressionantes, fortes, tá? Por outras razões, não estou dizendo que era tudo céu de brigadeiro, tá? Mas os números eram muito bons. E isso, por exemplo, na América Latina, representava uma preocupação muito grande, até porque nós veremos a ideia de um nacionalismo desenvolvimentista era considerado por alguns caras que fundaram a CIA e por alguns caras que controlaram a narrativa da CIA durante muito tempo como um passo intermediário para o comunismo, para que, naturalmente, as nações virassem comunistas. Então, uma política desenvolvimentista bem-sucedida levava à preocupação e à possibilidade de que esse país poderia, no futuro, virar comunista. Tá? Então, a gente vai explorar aqui no já algum momento
muito na história da CIA de onde vieram essas ideias e como elas foram divulgadas. Mas a verdade é que nos anos 60, a Argentina, por exemplo, tinha a maior classe média do continente, era impressionante. O Uruguai tinha 95% de população alfabetizada, havia projetos de infraestrutura, ferrovias, autoestradas, usinas de aço, fábrica, existia uma ideia de crescimento, tá? E o problema é que algumas multinacionais estrangeiras e corporações, esse período foi muito ruim, e corporações americanas, porque esse ambiente pós-guerra, esse ambiente econômico, boom de prosperidade, levou ao crescimento de um nacionalismo na Europa, mas também, como eu falei, na década de 50, 60, mas também levou na América do Sul. Tá? E esse desenvolvimento começava a fazer frente e a disputar e tornar menos hospitaleiro, digamos assim, o investimento na América do Sul por empresas multinacionais. Ao mesmo tempo, eles vinham enfrentando na sua cozinha essa pressão dos sindicatos e dos trabalhadores, o que estava gerando inflação, redução de produtividade, perda de competitividade em relação às empresas da América Latina, mas também da Europa. Então, o boom pós-guerra para essas empresas virou um problema enorme, porque as economias estavam crescendo e ficando ricas, e essa criação de riqueza estava criando um problema de aumento de impostos e salários e queda de eficiência lá na cozinha deles, entendeu? Então era necessário, de alguma maneira, aumentar a produtividade lá nas empresas americanas, e isso passava por uma destruição, né, ou um controle, pelo menos, da América Latina. Tá? Isso era assustador para as grandes corporações americanas. Era necessário voltar para o modelo anterior a grande recessão. E nesse aspecto, meu caro, a dogmática da Escola de Chicago caia como uma luva, tá? Porque ela se colocava com uma imparcialidade científica, o que não tem, é mentira. Tá? Ela não é ciência, mas ela se apresentava como ciência, revestida de uma matemática, evidentemente sofisticada, mas não é ciência, mas se colocava assim, como se fosse uma lei da física. E, ao mesmo tempo, ela tinha como objetivo, se você olhasse, o fim do Estado-nação e a transferência da riqueza dos estados para as grandes corporações, que era tudo que as grandes corporações queriam vir. Ou seja, venda de ativos, transferência de bens públicos, mesmo que extremamente dispendiosos, tá? E que tivessem consumido muitos anos e muitos recursos das nações para serem feitos e construídos, esses ativos tinham que ser transferidos para as grandes corporações junto com o seu know-how, tá? Isso teria que ser transferido para o setor privado. E esse é o processo de transferência da riqueza de ativos estrangeiros, de ativos estratégicos, perdão, para investidores estrangeiros. Esse modelo do Friedman, esse pensamento da Escola de Chicago, ele não se deu só lá. Pensa no que aconteceu recentemente no Brasil. Quantas e quantas vezes se aproveitaram de crises políticas, financeiras, jurídicas para aproveitar o momento e fazer uma transferência de know-how e de ativos estrangeiros de empresas brasileiras para consolidar em grupos estrangeiros, né? Bom, nessa época nasce o livro do Friedman, que virou a Bíblia do neocon americano, que é o Capitalismo e Liberdade. Né, virou essa Bíblia. E as grandes corporações, então, decidiram, meu caro, usar o seu poder econômico e político exatamente para implantar uma guerra contra essa política desenvolvimentista, e a ideia veio exatamente da CIA. Tá? Então, dois pensadores, digamos assim, foram que criaram essa solução de ter uma guerra contra o desenvolvimentismo. Eles utilizaram do expediente, do conceito, da ideia de que o desenvolvimentismo, o nacionalismo, o Estado-nação, o patriotismo, visto por outra maneira, seria um caminho intermediário para o comunismo, tá? Enquanto, na verdade, o que nós vimos, né, e isso é dito inclusive no livro do Zé Pedro Galvão de Souza, Tecnocracia, que tem em português, é um brasileiro, um dos maiores, para mim, juristas do Brasil. Ele falou que é o contrário, que é o liberalismo, que é uma rampa ensaboada para o socialismo e para o comunismo. Tá? E é exatamente isso, porque ele acaba levando a concentração em 3, 4 empresas e a planificação da economia. Enfim, então,
Mas havia essa disputa intelectual e esses dois caras, baseados nesse conceito de que o nacional, o desenvolvimentista, digamos assim, daquela época, era um risco para o Estado americano, do ponto de vista político, eles se aliaram também às grandes corporações que viram no desenvolvimentismo um risco financeiro. Então, dois pensadores, né, dois caras, pensaram nessa solução para atender as demandas corporativas e, basicamente, foram o Foster Dulles e o Allen Dulles. O Foster era secretário, são irmãos, tá? O Foster era secretário do Estado do Eisenhower e o seu irmão era o recente chefe da CIA. Só que ambos, meu caro, trabalharam nada mais e nada menos que para o lendário escritório de advocacia Sullivan e Cromwell, que representou, presta atenção, empresas de Wall Street, os grandes bancos, entre eles o JP Morgan e outras também, tá, que haviam perdido espaço com o desenvolvimentismo, como a International Nickel Company, como a Cuban Sugar Cane Corporation, como a United Fruit Company, lá no Panamá, acho que não me falha a memória, e tantas outras, tá? E, na verdade, tanto que quando esses caras assumiram a CIA, 2 anos depois, começou, né, se estendeu, foi colocado em prática os golpes de Estado com ajuda, influência e poder da CIA para tirar certos governos do poder e para colocar governos amigos e com a política econômica da Escola de Chicago. Tá? O exemplo mais clássico vai se dar lá em 76 com Pinochet. Tá? Mas começa também no Panamá, em 50 e poucos, em Jacarta, como eu disse anteriormente. Mas em 1953, alguns anos depois, ainda sob orientação e visão desses caras, o Albion Patterson, na verdade, que foi diretor da US International Corporation e Administration, que vai virar, atenção, a futura US AID, ela mesmo, né? Ela mesmo, tcharam. Então, ela, na verdade, vem como influência da CIA, mas esse cara, junto com Theodore Schultz, que era o chairman do Departamento de Economia da Universidade de Chicago, eles tiveram essa ideia, então, inicial, de criar, implantar em cada país experimentos de livre mercado, né, previstos como Friedman. E para criar esses experimentos, eles precisavam de gente, eles precisavam de pessoas formadas, eles também foram para uma batalha intelectual, uma doutrinação. E a ideia era simples, né? Também que eles aprenderam e viram a partir da formação, muito antes, inclusive, da escola de Frankfurt, jogar isso de forma mais aberta, mas obviamente se aprenderam na União Soviética com a ideia de formar pessoas a partir de uma determinada doutrina, né, e fazer subversão. Então eles começaram a pegar os melhores estudantes de cada país, começaram no Chile, mas a ideia era formar representantes do livre mercado que depois seriam colocados no setor privado, nas academias e no setor público. Então pegaram, formaram estudantes chilenos, pagaram, deram bolsa para esses caras, né, foram patrocinados e depois eles seriam enviados para cargos no governo, nas universidades e também no setor privado. Esse plano, meu caro, se estendeu posteriormente para a Argentina, para o Brasil e para o México, financiado não somente pelo governo americano, mas também e principalmente pela Fundação Ford, que criou o Centro para a América Latina de Estudos Econômicos da Escola de Chicago. E o objetivo era o mesmo que eu sempre digo: formar uma poderosa aliança entre corporações multinacionais, classe políticos, magistrados ricos, para fazer a transferência de riqueza do país para mão das empresas privadas internacionais, com explosão da dívida, do crédito privado e um continuamento dos gastos públicos. Essa ideia de que o livre mercado iria exigir um Estado mínimo é uma mentira. Eles sabiam desde o início que era necessário endividar cada vez mais o Estado, amarrar mais o Estado através de juros e de outras políticas para fazer com que o Estado vendesse os seus ativos estratégicos para as grandes corporações. Tá? E é por isso, meu caro, e é exatamente por isso, esse quadro, que nós não vemos nenhum movimento sério de investimento no Brasil em terras raras por empresas brasileiras, porque há não só uma estrutura feita pensando
no livre mercado ou na doutrina de choque do Friedman, mas de estruturas que querem que esses ativos migrem obrigatoriamente para as grandes corporações, seja através de ONGs, por exemplo. Hoje a gente sabe que a Apple está atuando através de ONGs no Brasil para fazer a recuperação de terras que sofreram queimadas, incêndios, e que essas terras gerarão créditos de carbono. Sim, meu caro, exatamente isso. Então você tem essas grandes corporações atuando assim como você tem o Jeff Bezos e o Bill Gates investindo no Zâmbia, mas as próprias nações não conseguem ter uma estrutura de financiamento do mercado de capitais para que os seus empresários possam empreender e explorar suas terras raras. Quer dizer, isso tudo surge exatamente desse conjunto de quadro de que as grandes corporações, junto com a CIA, lá em 29, depois em 47, para a Segunda Guerra, começaram a se preocupar, e o Friedman na Escola de Chicago, começaram a se preocupar com um sistema de controle do que seria o desenvolvimentismo dessas regiões que competiriam, então, com as grandes corporações americanas. Tá? Então, os neoliberais, meu cara, usaram e abusaram da sua agenda para impedir o desenvolvimento desses países, inclusive do Brasil. Tá? E isso não é de hoje. E esse é um jogo feito, cara, para concentrar poder nos grandes grupos tecnocratas, seja da China, seja dos Estados Unidos, com o apoio dos órgãos de inteligência, por exemplo, como a CIA. E essa guerra que a gente vem falando que o Trump vai tentar estourar e quebrar, né, para poder segmentar esses grupos. Esse é o verdadeiro Deep State. E isso passa pela destruição da União Europeia, isso passa pelo fim do liberalismo, do neoliberalismo e o lançamento do pós-liberalismo. Uma nova ordem econômica também. O fato é que o Brasil tem uma oportunidade única geopolítica nas mãos. E, se deixar nas mãos dos liberais, nós já sabemos onde eles são formados, para que eles foram formados, por quem eles foram formados e qual o propósito que eles foram formados. Eu vou falar muito mais dessa doutrina de choque do Friedman e os seus efeitos no mundo e no Brasil, porque esse é um papo que demanda muito tempo e muitas horas de conversa. O Kim tem falado sobre isso, inclusive da origem do Roberto Campos, aquele lá de trás, que gerou o Roberto Campos Neto, esse de hoje, né? Bom, a questão é que além do Brasil, será que também essa turma quer dominar a África? Sim. E a Europa? Como? A verdade é que tudo depende do Trump. Sim, meu caro, tudo depende do Trump, das políticas energéticas e do sistema monetário internacional. O fato é que os movimentos têm sido antagônicos, como numa guerra. Em determinado momento, o sistema financeiro internacional larga a pauta ambiental, o que é importantíssimo. Por outro lado, algumas big techs que são ligadas ainda, né, às políticas woke, apesar, e eu continuo dizendo, que o grande universo das big techs são ligados ao Pentágono e, portanto, não são ligados à CIA, isso não quer dizer a sua totalidade, né? Bill Gates e Jeff Bezos são exceções nessa história, mas eles estão ligados a políticas woke e estão investindo em energia, a transição de energia. Então você tem movimentos antagônicos. Você tem o Musk tentando destruir a União Europeia e você tem a União Europeia aumentando e tentando utilizar da sua regulação para continuar dominando terras raras e manter o seu projeto neoliberal. Mas tudo isso é uma questão para os próximos Geoeconomia.